Olá, pessoal. Então, vamos continuar fazendo exercício, vamos continuar resolvendo questões. Essa nossa próxima questão também é do último exame da OAB, o 9º exame da OAB, certo? Esse de 2012.3, como a gente fala. E é uma questão super interessante, uma questão que ela tem um nível de dificuldade, mas assim, para quem estudou conosco, não teve nenhuma dificuldade em acertá-la. Vamos lá saber o que é que ela cobrou. Ele diz aí, ó, o Pacto de São José da Costa Rica prevê que os estados signatários devem cumprir com as decisões emanadas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Uma das hipóteses de condenação consiste no pagamento pelo Estado de indenização compensatória à vítima da violação de direitos humanos. Eu vou fazer logo um destaque aqui, ó. Presta atenção que a Corte Interamericana, quando ela condena o Estado, e o Estado brasileiro já foi condenado em 4 decisões, quando ela oferta essa condenação, ela pode ser uma condenação em diversas dimensões, certo? Então, ela pode ter esse cunho material, então de ressarcimento monetário à família da vítima, ou à própria vítima, que é o que a gente chama aqui no nosso ordenamento jurídico interno, indenização por danos materiais, pode ser indenização por danos morais também, pode ser também um ato administrativo que seja emblemático, como por exemplo, colocar uma praça no nome daquele grupo de família ou daquela pessoa que sofreu aquela grave violação, ou então criar uma lei que altere aquela situação de violação, como por exemplo, a Lei Maria da Penha, que não veio pela Corte Interamericana, veio pela Comissão Interamericana, mas a sua construção dessa lei veio por meio dessa articulação que foi feita nacionalmente e principalmente com a decisão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Então, ou seja, essa decisão, esse tipo de condenação do ambiente internacional, do sistema interamericano, ele pode vir de diversas formas, de diversas características, diversas modalidades, não só a questão pecuniária, ok? Então, só um parêntese com relação a isso que pode ser objeto da sua próxima prova. Então, ó, sobre isso aí, ele vem, ó, assinale a afirmativa que indica o procedimento a ser adotado caso o Estado brasileiro não cumpra espontaneamente a sentença internacional que obriga a pagar indenização. Então, a questão quer saber o que vai acontecer com o Estado se ele não cumprir essa sentença naturalmente, sem nenhuma complicação posterior. Então, o que é que vai acontecer? Então, ó, como é considerada título executivo judicial, a letra A diz, né? Poderá ser executada perante o STJ, uma vez que goza de status internacional. Gente, essa questão, ela é equivocada, certo? Ela está errada. Ela está lá no artigo 475-N, inciso 2º do CPC. Então, o que é que ela está errada? A gente olhando aqui, ó, como é considerado título executivo judicial? Ok, ela realmente é considerada um título executivo judicial. Poderá ser executada perante o STJ, uma vez que goza de status internacional. Gente, essa sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos, ela não precisa ser homologada pelo STJ e ela vai ser executada, vem aqui para mim, ela vai ser executada perante a Vara Federal do foro onde a vítima sofreu aquela violação. Então, isso é uma questão super interessante, que ela mistura um pouco de doutrina com a nossa Constituição Federal e o CPC. Então, ó,
onde que vai ser executada essa sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos? Então, ó, primeiro, essa sentença da Corte, ela vai ser executada perante a vara da Justiça Federal. Vai ser executada na vara da Justiça Federal. Precisa ser homologado pelo STJ, como a Constituição assim destaca? Não. Por quê? Porque aqui não é uma sentença de um Estado estrangeiro, como a Constituição exige. Aqui é uma sentença de um organismo internacional. Ok? Então a gente tem que fazer essa diferenciação de sentença prolatada por Estado estrangeiro, como por exemplo, uma sentença prolatada pelos Estados Unidos, uma sentença prolatada pela Itália, e aí a gente vem executar aqui no Brasil. Para a gente executar aqui no Brasil, precisa sim passar por homologação do STJ, mas do ambiente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, não precisa de homologação do STJ, porque não é sentença de Estado estrangeiro, é sentença de organização internacional, ok? Que é a Corte Interamericana do âmbito da Organização dos Estados Americanos, ok? Então, nesse sentido, não precisa de homologação, vai ser executado pela Vara da Fazenda Federal, mas você pode perguntar, certo, mas qual é o foro? Vai ser em qual vara da Justiça Federal? De que jurisdição? O que vai ser executado isso? Isso vai ser executado no foro do domicílio da vítima, para evitar mais custos à família ou à vítima que foi violentada, que sofreu essa violação aos direitos humanos. Então, a doutrina, isso não está na lei, certo? É bom a gente deixar isso claro. A doutrina vem entendendo que é razoável que essa sentença ela seja executada no foro do domicílio da vítima ou da família da vítima, para evitar uma nova violação, né? um novo dispêndio de recurso material dessa família, ok? Então, a letra A, ela está equivocada porque ela diz que poderá ser executada perante o STJ e não poderá ser perante o STJ. Ela vai ser no âmbito da vara da Fazenda Federal, no foro da família, ok? Beleza? Letra B. Vamos para a letra B. Como é considerado título executivo judicial, ok, é considerado sim um título executivo judicial, poderá ser executado perante a vara federal competente territorialmente. Perfeito, isso aí está lá no nosso artigo 109, está lá no nosso artigo 109, inciso 3º da Constituição Federal, que ele diz exatamente isso. A vara a vara federal, a vara da Justiça Federal, ela quem é competente, a Justiça Federal é quem é competente para processar e julgar as decisões de organismos internacionais, ou então que advém, né, de tratados internacionais ou de contratos internacionais, ok? Então, quando houver uma decisão que é de um organismo internacional, que advém de um tratado internacional, aquilo dali vai ser executado pela vara pela vara da Justiça Federal, pela vara da Justiça Federal do foro da família da vítima, ok? Está lá no nosso artigo 109, inciso 3º da Constituição Federal, ok? Vamos para a próxima? Letra C. A Corte Interamericana, em razão do princípio da soberania, obrigará o Estado brasileiro a cumprir a sentença, sendo necessária a propositura de processo de execução autônomo pela parte interessada na Corte. Volta aqui para mim. Gente, esse item C, ele tem 2 erros. O primeiro erro é ele dizer que é pelo princípio da soberania que o Estado brasileiro, ou o Estado parte, né, ele
está obrigado a cumprir a decisão da Corte. Não é pelo princípio da soberania, gente. É pelo princípio do pacta sunt servanda. Por que isso? Porque o Estado brasileiro, ele ratificou em 1998 a sua submissão à jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, de forma voluntária, de forma espontânea, o Estado brasileiro, em 1998, ele decidiu ficar submetido às decisões desse organismo, desse órgão. Ok? Então, não é pelo princípio da soberania, porque a Corte Interamericana, ela não é mais do que o Estado brasileiro. Ela não tem essa soberania superior, ela não tem essa hierarquia superior ao Estado brasileiro, ok? Mas é pelo princípio do pacta sunt servanda, que o Brasil ratificou, após ratificar a Convenção Americana de Direitos Humanos, que ele ratificou em 1992, e em 1998 ele assinou um artigo à parte, se submetendo à Convenção. Beleza? Submetendo à jurisdição da Corte. Então, é por conta desse princípio. O outro erro é que essa execução dessa decisão não vai ser no âmbito da Corte Interamericana, como a gente já falou no item anterior. Vai ser perante a Justiça Federal Brasileira, ok? Perante o foro do domicílio da vítima ou da família da vítima. Ok? Então, dois erros, esse item ser super interessante, essa questão. Vamos ver a letra D? Vamos lá? Então, ele diz aí, ó, a Corte Interamericana, em razão do princípio da soberania, como a gente falou, princípio da soberania está errado, princípio do pacta sunt servanda. Não poderá obrigar o Brasil a cumprir a sentença, mas o descumprimento poderá fundamentar uma advertência da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas pelo descumprimento da Convenção Americana de Direitos Humanos. Então, ó, volta aqui para mim. Esse item D, assim como o item C, tem dois erros. O primeiro a gente já falou, que não é pelo princípio da soberania, pelo princípio do pacta sunt servanda. O segundo erro é que ele fala que a Assembleia Geral da ONU poderá advertir o Estado brasileiro em caso de descumprimento. Veja, essa daí é muito fácil, esse item, né? Você já poderia de cara, você poderia ter dúvida em relação ao princípio, mas em relação a isso, isso seria tranquilo, né? Porque a ONU e a OEA são dois organismos internacionais independentes e autônomos. Ou seja, um não interfere na esfera de decisão, na esfera jurisdicante, na esfera política ou na esfera jurisdicional do outro. Então, esse item ele se equivoca porque ele fala que a Assembleia Geral da ONU poderá ofertar advertência. Não se confunde uma coisa com a outra. Tudo bem? São organismos independentes, autônomos, e não há essa previsão dessa advertência em nenhum tratado, nenhuma convenção internacional de direitos humanos. Ok? Então, está equivocado também essa letra D. Então, a nossa letra correta é a letra B de bola. Tá bom? Então, vamos para a próxima questão.